Êxodo, capítulo 14, versículo 10 ao 14. Vamos ler. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepultura no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, e que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nesta hora, nesta noite, no nome de Jesus. Todos digam: fala, Senhor, porque a tua igreja ouve. Amém, glória a Deus. É o momento de Deus falar conosco através da sua santa, bendita palavra, a fonte geradora da fé para o nosso coração, né? Aquilo que significa todas as bênçãos e milagres de Deus para nós, é através da fé. E a fé vem por ouvirmos, a fé vem por recebermos a palavra, esta palavra poderosa. Então nós vemos pela palavra, né, por esta passagem e muitas outras, que a vida daqueles que são escolhidos por Deus nunca será uma vida fácil, mas será sempre uma vida de vitória, será sempre uma vida de bênçãos. O povo de Israel se alegrou quando Deus os tirou do Egito, quando Deus fez os milagres, todas aquelas maravilhas, quando eles estavam marchando, caminhando, e que tudo estava indo bem, eles estavam felizes porque tinham saído de uma escravidão. Mas ao primeiro obstáculo, então começou o quê? A revolta, a insatisfação. O povo não estava pronto, eles não queriam passar por aquela luta de morrer no deserto, então preferiam a escravidão do Egito, preferiam o que o Egito tinha para lhes oferecer, mas esqueceram de todos os milagres, de toda a manifestação do poder de Deus antes de tirá-los. Antes de sair do Egito, o que Deus fez? Operou os milagres das 10 pragas. E eles estavam felizes. Nossa, agora esse Deus vai fazer tudo para nós não vamos precisar fazer nada, né? E muitas vezes isso acontece conosco, na nossa caminhada, né? Nós achamos que não merecemos, porque hoje nós cremos em Jesus, entregamos nossa vida, porque nós cremos na palavra, e que não precisaríamos passar, né? Nós estamos no deserto, irmãos. Deserto é lugar de escassez, né? Lugar é deserto de lutas, de gigantes, de inimigos. E o que nós precisamos? Nos fortalecer. Só isso que nós precisamos. Nos fortalecer no Senhor. E diante dessa primeira dificuldade, que foi o mar, diante deles, as montanhas, que eles estavam ali encurralados, sem poder sair de um lado e do outro, eles não pensaram no Deus que tinha manifestado o seu poder e que tinha feito aquela grande diferença entre eles, o povo hebreu e o povo egípcio. Mas se desesperaram. Mas nós vemos que Deus é um Deus paciente, é um Deus maravilhoso.
E quando nós lemos a história do povo no deserto, nós às vezes ficamos irados, né? De observarmos tanta incredulidade, tanta maldade, tanta dureza do coração. Mas Deus operou aqui, e operou outros milagres, além do que já tinha feito, por amor dos escolhidos. Porque aquele deserto era justamente para fazer uma seleção, para selecionar aqueles que amavam a Deus de verdade. Aquele deserto foi uma preparação para aqueles que entrariam em Canaã. E nós também estamos caminhando para Canaã celestial. E aqui, esse deserto, este período, é um período que Deus está separando as pessoas. Separando aqueles que vão para Canaã celestial. Aqueles que vão receber por herança a nova Jerusalém, a vida eterna. E é a aprovação. Temos que ser provados para ser aprovados. Só entrou na Canaã os que foram aprovados. Mas nós temos um Deus de encorajamento, né? Nós temos aqui uma palavra de motivação. Justamente porque Deus conhece as nossas dificuldades e as nossas fraquezas. Então, se Deus não tivesse este amor, esta paciência, claro que Ele nem teria nos preparado o plano de salvação, né? Este plano tão perfeito, tão maravilhoso, que é a salvação através de Jesus, do seu sacrifício. Então, Deus foi lidando com as situações, e aqui, diante do desespero do povo, vendo um exército totalmente equipado atrás deles, já há pouco tempo de alcançá-los, e eles não tinham como sair, como correr, como se esconder, como se defender. Então Moisés intercede. Moisés estava ali: não temas, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Amém, irmãos? A promessa de Deus, mais uma vez, na vida do seu povo. E Moisés, o instrumento, aquele que foi usado por Deus para tirar o povo do Egito, agora traz uma palavra de encorajamento. Não tenha medo, lembre-se de Deus, lembre das maravilhas que Deus fez, do grande poder de Deus manifestado. E muitas vezes, irmãos, nós temos que parar e pensar, para vermos tudo que Deus fez na nossa vida, né? Todas as maravilhas que Deus operou, como Deus trabalhou na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, como que Deus trabalhou em vida de outras pessoas, que nós vemos a transformação, que nós vemos o crescimento espiritual, que nós vemos a bênção caindo sobre aquelas vidas. O Deus é o mesmo, né? O poder de Deus é o mesmo. Às vezes o que faz a diferença é as pessoas ficarem fracas na fé, é as pessoas perderem a fé, perderem o ânimo. Então Moisés está sendo aquele instrumento de encorajamento. Moisés tinha certeza absoluta que Deus daria o escape para eles. E Moisés disse: estejam quietos, fiquem quietos e somente vejam o que Deus vai fazer. Porque este povo, este exército, vocês nunca mais verão. Por quê? Porque o Senhor pelejará por vós. Amém, irmãos? Nós temos um Deus que trabalha por nós, um Deus que peleja por nós, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que nos livra, um Deus que nos ama, um Deus que nos conhece, um Deus que está sempre pronto a nos levantar, a nos ajudar, mesmo nas nossas fraquezas e imperfeições. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na tua vida. Vamos ver aqui Crônicas, livro de Crônicas, capítulo 32. Vamos ver o versículo 6, 7 e 8. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os
a si na praça da porta da cidade. Isso quem fez foi o rei Ezequias. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Amém, irmãos? Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém, irmãos? Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do encorajamento. E eu acho maravilhoso, né, essas palavras, que como Ezequias disse: não tem mais. Por que vocês estão apavorados? Nós temos um que está conosco maior do que o que está com eles. E nós temos, né, no Novo Testamento, essa palavra tão poderosa: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que os problemas, do que as enfermidades, do que as dificuldades, do que as lutas, as decepções, né, as dificuldades que nós temos, que nós passamos. Maior é Deus do que, às vezes, um sonho, um projeto nosso que não é realizado. Deus está presente na nossa vida. Deus, Ele sabe todas as coisas. E se nós confiarmos, aquele projeto, aquele sonho que foi frustrado, Deus tem um plano muito maior e muito melhor. Se nós podemos sonhar, Deus pode realizar. Mas Deus às vezes não realiza aquilo que nós sonhamos. Ele vai muito além, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, que nós pensamos. Deus pode fazer por nós, porque Deus é maior do que todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades. O rei diz: o que está com eles é a força do homem, é o braço do homem, é a força deles, dos soldados, da guerra, das armas que eles têm. Mas o que está conosco é o Senhor dos exércitos, o Criador de todas as coisas, o Deus forte, o Deus poderoso. E aqui mais uma vez aparece a palavra, a frase: não temais, né? Aqui Moisés disse para o povo: não temas, não tenham medo, porque maior é o que está em nós temos que crer nisso. Aqui também o rei diz: não temais. Com eles está o exército, os carros, os cavalos, as armas, a força deles. Eles estão confiando na força deles. Mas nós estamos confiando na força de Deus na nossa vida. Aí está, ou aí se faz toda a diferença. Aplauda Jesus, glorifique o seu nome, porque nós temos um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que vence as nossas batalhas, um Deus que luta por nós.